Meus caros, este será com certeza um vídeo dos que me vai custar mais a fazer em toda a minha vida de videoblogger. Trata-se da pequena Jéssica, que se veio hoje a saber que morreu desfigurada após ataque com líquido a ferver e queimaduras com cigarros. Foram 131 lesões. Eu nem sei se o YouTube me vai deixar passar este vídeo, provavelmente não, mas eu vou ter que tentar. 131 lesões que esta criancinha, este bebê, foi vítima antes de finalmente sucumbir. Ela foi espancada pelo menos 131 vezes. É este o número de lesões descritas no relatório preliminar da autópsia entregue ao juiz de Setúbal no passado mês de junho, onde se descrevem também lesões graves no rosto da criança. A menina foi atacada com líquido a ferver, que lhe desfigurou a face, para além de ter sido queimada com cigarros. O documento médico que revela os ferimentos e que se encontra no processo é verdadeiramente assustador. Prova a tortura de que a menina com apenas 3 anos foi vítima. A cabeça foi uma das zonas mais maltratadas. Ao murro, ao pontapé ou com objetos ainda não determinados, os médicos descrevem pormenorizadamente 27 lesões na cabeça. No pescoço, encontraram também 2 hematomas e no tronco outras 29 marcas de espancamento. Há depois a barriga. São 6 as marcas profundas que Jéssica apresentava, havendo pelo menos mais uma na zona genital que abre a porta a abusos sexuais. Os braços desta criança também não foram poupados. 27 lesões profundas, fruto de uma maldade que não tem explicação. Enquanto nas pernas há pelo menos 39 feridas, hematomas ou escoriações. O que diz a investigação, que ainda decorre, é que aos hematomas visíveis juntavam-se depois também lesões internas, descolamento do crânio, órgãos dilacerados, hemorragias atrás de hemorragias. A Jéssica morreu há quase 3 meses. O enterro da menina de 3 anos foi marcado por muita dor e revolta. A mãe foi insultada e ameaçada até ao cemitério. Está neste momento em parte incerta. Dizem que fugiu para o norte. E relativamente a este crime, a Tita, o Justo e a Esmeralda respondem por homicídio qualificado, rapto agravado, extorsão, ofensa à integridade física. A mãe, que foi voluntariamente entregar a criança àqueles 3 e que depois foi cantar para o karaoke durante todo esse fim de semana, a mãe não foi sequer ainda constituída arguida. Pelo menos pelo que se sabe. E não será tão cedo, uma vez que se encontra em parte incerta, não pode ser notificada. Neste processo, neste caso, toda a gente falhou, como tive a oportunidade de dizer, em tempo útil, na altura em que esta criança morreu. Falhou a Segurança Social, em primeiro lugar, e os seus milhares de assistentes sociais, que, distribuídos por outros tantos milhares de IPSS e associações, pelos vistos não têm tempo para seguir os processos, pois que um padrão que é constante é o seguinte: de cada vez que se encontra um caso destes, invariavelmente a Segurança Social falhou. Invariavelmente a assistência social, a fiscalização, o acompanhamento social falharam. Começando pela CPCJ, que não é mais do que um ninho de socialistas, continuando pelas comissões de acompanhamento até aos próprios assistentes sociais, muitas vezes em conluio com famílias de adoção, e eu sei do que falo infelizmente, todo este universo de compadrio e de ignorância, tudo isto falhou. A primeira coisa a fazer é remodelar completamente o sistema, a organização que acompanha as crianças em risco, desde a sua sinalização ao seu acompanhamento diário, porque do conhecimento que eu tenho dos casos que me chegaram às mãos, nenhum foi eficaz. Falharam todos. A segunda coisa a ver é como é que é possível que, passados 3 meses, a mãe tenha sido deixada em liberdade para fazer o que quer, não tenha sido constituída arguida. Aqui quem falhou foi a Justiça.
pelo menos, os métodos, os meios preliminares que deviam acautelar que esta justiça fosse feita. Eu pergunto novamente, onde estão os irmãos que pontapearam quase até à morte, até à desfiguração total de um indivíduo à porta do McDonald's há 7 anos em Coimbra? Onde estão eles? Nunca foram encontrados. Toda a gente garante que eles continuam a viver no mesmo acampamento em Coimbra. Onde está o Clóvis? O Clóvis, que esteve pelo menos envolvido no caso do homicídio do jovem PSP Fábio Guerra. Os 2 comandos, ou fuzileiros, foram detidos, estão em prisão preventiva. Onde está o Clóvis, que estava a negociar a sua entrega? Desapareceu? Porquê é que não se entrega? Porquê é que não se encontra? Porque a juiz diz que não pode emitir mandados de captura para os centenas de acampamentos que existem. Ou milhares, devem ser mais que só aqui à volta, são muitos. Portanto, como os acampamentos não são sede fiscal, segundo a juiz, então não podem ser emitidos mandados de captura para os acampamentos que existem. Então anda aqui a Interpol e a Europol à procura do Clóvis por essa Europa fora, quando o Clóvis está a fazer a sua vidinha normal, com certeza num dos acampamentos que existem em Portugal. Nunca será apanhado, a não ser que ele próprio se entregue. É isto que não pode acontecer. A justiça falha redondamente quando falamos de, por exemplo, etnias. E este caso da pequena Jéssica, envolve essa etnia. A terceira coisa que falha é a justiça quando ela for feita. Se ela alguma vez for feita, vai falhar também. Porquê? Porque a pena máxima em Portugal é 25 anos. E sabemos que passados 16, mesmo que apanhem a pena máxima, o que eu continuo a duvidar, porque nunca se vai provar quem é que realmente infligiu estas sevícias à criança, mas mesmo que apanhem a pena máxima por causa do alarme social, do escândalo social que este julgamento vai, enfim, provocar na sociedade, mesmo que eles apanhem a pena máxima, dizia, pai, mãe e filha, sabemos que aos 16 anos estão todos cá fora, sabemos que, entretanto, há muitas precárias durante as quais eles podem fugir, e se continuar este paradigma de não se procurarem as pessoas nos acampamentos, então, na primeira precária, eles só voltam à cadeia se quiserem. E depois, ao fim de 16 anos, na pior das hipóteses, eles estarão cá fora, para continuarem a fazer o que quiserem. A pena máxima em Portugal é 25. Estes 3, 2 ou 1, não sabemos quem infligiu estas sevícias à criança, estes monstros, no seu geral, vão apanhar no máximo 16 anos. Ora, é ou não é caso para se rever os tetos nas sentenças de crimes destes de especial censurabilidade, que é o que está a passar, com requintes de malvadez, com tortura até à morte, durante 5 dias. Este crime não é só chocante, nem é só censurável, todos os crimes são censuráveis, obviamente, não é só especialmente chocante e censurável, quero dizer. Este crime é provavelmente o pior crime que há nos anais da criminologia em Portugal, pelo menos dos últimos anos e, atrevo-me a dizer, das últimas décadas. Uma coisa é matar-se uma pessoa, como aquele tipo lá da Toguia da Baleia que matou 7, mas matou-os de repente com tiros, nem deram conta. Outra coisa é submeter um bebê a sevícias durante 5 dias, 5, até que o próprio bebê acaba por desfalecer. Mas ainda pior, este bebê foi entregue à mãe. A mãe teve-o lá naquele estado não sei quantas horas, veio-se agora a saber que a bebê estava desfigurada porque lhe lançaram líquido a ferver. Meus caros, não é preciso ser médico legista para perceber que uma criança está desfigurada. A mãe tinha a obrigação de ir a correr para o hospital logo que recebeu a criança. Só por isso, esquecendo o resto, só por isto, por ter visto que a criança está desfigurada, está desfalecida, está às portas da morte e acabou por morrer, só por isto, por recusar auxílio, esta mulher já merece a pena máxima. Eu não sou juiz nem justiceiro, mas tenho a certeza que isto não vai acontecer. E se acontecer, é só pela pressão popular. Portanto, meus caros, nós estamos aqui com um crime do mais hediondo que eu me lembro na minha vida,
E eu sigo estas coisas, é um dos meus hobbies desde sempre, a criminologia. Desde criança comecei a ler os livros todos de Sir Arthur Conan Doyle, o Sherlock Holmes, Agatha Christie, tudo isso é realmente um dos meus hobbies, para além da música, é este. É o acompanhamento da criminologia severa, acompanhei a fuga do Manuel Palito, acompanhei o processo do Pedro Dias desde o início, dia a dia, tenho os vídeos todos, é só ver, acompanhei a entrega do próprio Pedro Dias à Sandra Felgueiras, que ontem mudou da CMTV para a TVI. Todos esses grandes casos e crimes eu acompanhei porque, como digo, é uma das minhas paixões, posso dizer assim, dos meus hobbies. E não me lembro mesmo de um caso como este. Podem-me falar da Joana, a Joana do Algarve. Ninguém sabe ao certo o que aconteceu à Joana do Algarve. Ninguém sabe até se ela estará viva. Nunca foi encontrado a prova da sua morte. A mãe foi espancada, apareceu no Expresso toda negra e disse aquilo que os inspectores ou alguém quiseram que ela dissesse, uma analfabeta, uma atrasada mental, a Leonor Cipriano. Disse aquilo que lhe mandaram dizer. O irmão, outro atrasado como ela ou pior, indicou uns 12 locais diferentes onde estaria enterrada a Joana e nenhum deles ela estava. Outro atrasado, não foi encontrado no apartamento um cabelo dela, um traço de ADN, uma gota de sangue que provasse que a menina foi morta ou pelo menos espancada até no apartamento. Este caso é um caso que ficou também para mim que não está resolvido. Eu sei que a justiça decidiu que ela foi atirada aos porcos, mas falta provar isso. Isso é apenas uma hipótese. No caso do Pedro Dias, falta explicar muita coisa. Na altura, se quiserem ver os meus vídeos dessa época, coloquei dezenas de perguntas que até hoje não têm resposta. Ele foi condenado na mesma, é certo. Não é preciso haver a resposta para todas as questões, basta que o juiz, o coletivo de juízes, se convençam de que a coisa se passou de determinada forma. Não precisa sequer de ser provado, precisa de que haja a convicção dos juízes nesse caso. Mas eu fico sempre com muitas dúvidas. Eu, quando não vejo a história perfeitamente contada e explicada, como fazia Sir Arthur Conan Doyle com o Sherlock Holmes, Agatha Christie, o Inspetor Maigret, eles explicavam os crimes todos até ao fim, sem deixar dúvidas. Ninguém ficava com dúvidas que as coisas tinham passado assim, daquela forma. Infelizmente, nos casos mais mediáticos em Portugal, por exemplo, no caso dos jovens que foram engolidos pelo mar lá na praia do Meco, lá naquela praxe, ainda hoje não sabemos o que se passou. Morreram 6 ou 7, só ficou vivo o Dux, não sabemos o que se passou, ao certo. No caso do Pedro Dias, há muita coisa que não sabemos como se processou e a arma nunca apareceu, a arma do crime. Fica a interrogação, será que foi ele que matou o casal? Pois, todos nos convencemos que sim, mas falta provar isso. No caso da Jéssica, há uma coisa que não se pode duvidar. É que ela sofreu assevícias dentro daquela casa dos étnicos. Portanto, dos 3, alguém foi. E, sem entrarmos em especificações, provavelmente os 3 terão diferentes graus de culpabilidade, mas cabe à justiça tentar adivinhar o que se passou. Adivinhar porque eles não confessam. Eles dizem que não fizeram nada. Portanto, quando se diz que não se fez nada, cabe à investigação tentar descobrir o que se passou. Ora, os investigadores não estavam dentro de casa. Também não adivinham o que se passou lá dentro. E quando os investigados se recusam a cooperar, bom, mais uma vez, vai ser a convicção do juiz a funcionar. Mas eu quero perceber como é que o juiz vai atribuir pena máxima, por exemplo, ao marido e à mulher, e depois vai inocentar a filha ou dar-lhe uma sentença mais leve. Não sei como é que vão fazer isso, eu não imagino. Porque simplesmente isso não é possível. Se não forem os próprios a confessar os crimes, a judiciária, a investigação, nunca vai descobrir quem é que bateu mais, quem é que bateu menos, quem é que fez isto, quem é que fez aquilo. Portanto, meus caros, temos aqui mais um imbróglio para a justiça resolver. De qualquer maneira, resumindo e concluindo, para crimes de especial censurabilidade, de especial horror, como é este o caso, não há dúvida nenhuma que 25 anos, meus caros, 25 anos de prisão que se vão reduzir a 16 automaticamente, não chegam. 16 anos realmente
não chegam.